Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal que é tão legal. Aproveitem e se inscrevam aí. E no final, se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, deixem, que mais? Enfim, me acompanhem aí para vocês verem o que acontece aqui nesse canal. Gente, hoje eu tô aqui para falar para vocês o que eu faço durante a semana. Nossa rotina aqui em casa de limpeza, tá? Limpeza e o que a gente faz assim durante o dia no sentido de atividades, tá? Compromissos que eu tenho assim comigo mesma sobre algumas coisas. Então eu vou falar para vocês o que é, tá bom? Bom, eu não sei se eu já falei para vocês, mas se eu não falei, vou falar agora. Tem algumas coisas que eu gosto de seguir, por exemplo, né, alguns métodos que eu gosto de colocar em prática durante o dia a dia. No começo, eu vou falar para vocês, não foi fácil, tá? No começo foi bem complicado porque é difícil, não é fácil, né? Você adquirir um hábito, imagine vários e além disso, assim, cada hábito que é cheio de regrinhas e coisas que a gente precisa fazer, né? Então, eu até coloquei aqui. Então, a primeira coisa que a gente acredita aqui em casa é assim, né? Claro, acreditamos em Deus, tal, mas Deus como um ser maior, não como uma religião, tá? E eu vou dizer para vocês, Deus como uma energia, tá? Então, eu sei que muitos podem criticar ou falar ou colocar de repente alguma situação ou outra, dizer não por isso ou não por aquilo, mas assim, claro que a gente respeita a opinião dos outros, né? Mas a gente também gostaria, né, claro, e a gente quer ser respeitado também. Então, acreditamos aqui em casa na Trindade, né, então Deus, Jesus, Espírito Santo, mas nós também damos crédito ao que funciona, né, e dando crédito ao que funciona, né, desde, por exemplo, assim, deixa eu explicar para vocês, por exemplo, vocês vão me perguntar, tá, Dani, mas vocês acreditam na Bíblia? Sim, eu acredito na Bíblia, tá? Acredito sim na Bíblia. Dani, você acredita no livro de Mormon? Sim, eu acredito no livro de Mormon. Dani, você acredita então no Espiritismo? Sim, acredito no Espiritismo. Dani, você acredita no que mais então? No judaísmo, no tarô? Você acredita em horóscopo? Você acredita em outras religiões? O que você acredita, né? Gente, o que eu vou dizer para vocês é que a gente acredita em tudo isso. Não quer dizer que a gente faça o que cada uma, né, dessas religiões, enfim, ou desses meios fazem. A gente não faz. Mas, e também não teria problema nenhum se a gente fizesse cada um, né, no seu cada qual, como eu falei. Mas a gente acredita que tudo isso faz parte de uma energia geral. E é aí que a gente foca as nossas forças, vamos dizer assim. Por exemplo, o fato de eu ter nascido no dia 12 de setembro me torna uma pessoa com um determinado perfil. Não necessariamente que eu seja 100% aquele perfil, porque disso dependem muitas outras coisas, né? É muito básico a gente dizer que é de uma certa forma, sendo que nem a gente mesmo se conhece, né? Não temos inteligência cerebral para isso, né? Quem já estudou aí sabe que a gente não domina 100% do nosso cérebro e estamos bem longe disso, né? E então, justamente, já começou por aí, né? A gente não dominando o nosso cérebro, a gente não tem condições de dizer exatamente o que é uma verdade, exatamente o que é o significado da palavra exatamente, entendeu? O exato, né? Não temos essa condição. E aí, onde o nosso pensamento deve se abrir para mais possibilidades, na qual a gente busca um conhecimento, já tendo em vista de que a gente não vai ter condições, pelo menos ainda não neste planeta, nesta existência, né? De dominar este conhecimento por completo, 100%. Então, ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada, entende? E a gente, então, portanto, usa a palavra aqui em casa, a palavra equilíbrio, como a palavra-chave para a existência. Então, por exemplo, tá, mas então você acredita no espiritismo, por exemplo? Sim, acredito sim, que exista, por exemplo, na possibilidade, tá, de existir, por exemplo, uma vida paralela, sei lá, almas boas, espíritos ruins, entende? Sim, por que não? Não tenho medo, não me deixo dominar por isso, né?
Nunca vi também, né? É igual a fé. Eu acredito em Deus sem mesmo ter visto. Mas daí eu olho para vocês e digo, mas como que você não vê Deus, né? Deus como o criador, tá? A energia criadora, né? Como você não vê? Basta você olhar nas coisas, você olhar, né? Pegar na tua mão. Se você não enxerga, você pegar, tocar, né? Deus deu todos os sentidos pra gente ali, né? Os 5 sentidos, pelo menos, né? Todos não, porque a gente justamente não domina o cérebro. Mas, então você, né, usa o tato. Se você não acredita, você para e começa a saber que está pensando, né? Então, é por aí, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui as outras coisas, né? Eu até peguei pesado já no começo falando sobre isso, mas eu vou falar aqui sobre as outras coisas, né? Vamos lá. Por exemplo, o poder de uma oração, né? O poder de quando você fala alguma coisa, se você pede, por exemplo, você pede para a mãe de Jesus, Maria, por exemplo. Ah, mas eu sou evangélica e eu acho que Maria não é uma prioridade, né? Uma pessoa comum e tal, né? Aí cada um vai ter a sua designação aí do que é, né? Eu acredito e respeito sim, né? Como que eu, mãe, quero ser respeitada? Se então diz na Bíblia que Maria é mãe de Jesus e eu não a respeito, né? Não, Dani, mas eu a respeito, eu só acho que não devemos venerá-la, né? Bom, gente, é assim, você pode até ter seus pensamentos, né? Mas aquilo que eu falei, tudo tem que ser respeitado, né? Eu acredito que a palavra veneração é uma palavra que ao mesmo tempo ela quer dizer muita coisa e ao mesmo tempo é muito vaga. Então, né, é por aí também pelo sentido da palavra e tal. Tá? Mas então aqui em casa é assim, a gente acredita nessa energia, né? E acreditamos que cada pessoa sim tem o potencial de falar com Deus em oração, né? Acreditamos também que justamente por a gente enxergar muitas coisas, ou mesmo quem não enxerga, imaginar tantas coisas, você cria aí uma relação com o medo, né? E você tendo o medo, por exemplo, você vai ter... como que eu posso explicar? Você cria uma imagem, entende? Então, por exemplo, aqui em casa, às vezes a gente, por exemplo, vê não sei, tem a sensação de que passou alguém pela gente, né? Uma sombra, ou eu vi que alguma coisa caiu no... Nossa, credo, parecia que tinha alguém aqui agora, nossa, eu vi alguém, sabe? Eu, Dani, né? Os meus filhos, a princípio... nós não conseguimos acreditar nisso. A gente acha que isso é como se fosse uma criação holográfica, uma criação cerebral, entende? Que faz você ver aquilo, né? Então, a base do nosso entendimento é isso, né? Então, que o cérebro, ele pode ser uma armadilha, tá? Então, por exemplo, basta você ver, por exemplo, uma situação. Às vezes, quando você tá vivendo a situação, você pensa, meu Deus, isso não tem solução, né? Não tem solução, não tem, meu Deus, não sei o que e tal. E outra pessoa com outra visão, ela já vai olhar para você e vai pensar, nossa, mas calma, também não é assim, olha, tem tantas possibilidades que talvez você não conheça, talvez você não explorou ainda, né? Então, entendem? Por aí é isso que eu falo. Então, se você não tá bem, busca um equilíbrio, né? Busca abrir a mente, né? Às vezes a gente se fecha tanto, por exemplo, terminou lá um relacionamento, meu Deus, pronto, eu vou acabar com a minha vida, né? Não tenho mais possibilidade de ser feliz. Depois de um tempo, você olha pra trás e pensa, meu Deus, nossa, entende? Eu sofri tanto por aquilo e eu poderia, sei lá, ter feito outras coisas, né? Pra tentar me ajudar. Não que seja fácil, né? Porque é fácil quem tá de fora falar, né? Mas se você tá naquela situação, você tem que... Calma, eu estou numa situação perigosa, eu tô me descontrolando, eu tô desesperada, calma, né? Eu vou pegar e vou me estudar, vou prestar atenção. Mas tá doendo, mas calma, entendeu? Respira para oxigenar o cérebro, né? Então respira pelo nariz, segura, solta pela boca, faz isso algumas vezes, né? Porque aí você oxigena o teu cérebro, você consegue uns minutos ali para você, sabe? Você consegue voltar a pensar, né? Então, parou, calma. Então tá bom, vamos ver, né? O que tá acontecendo com essa pessoa, o que tá acontecendo comigo, o que tá acontecendo com o nosso meio, foi assim, foi assado, então tá bom, quais são as minhas técnicas, né? Para que eu me ajude.
O que eu vou passar aqui para vocês não são técnicas para enganar ninguém ou tentar dominar alguém ou tentar, sei lá, ser melhor. Não é assim que as coisas, não são assim que as coisas funcionam, né? Mas a gente sim tem que tentar se melhorar. A gente tem que tentar se melhorar, não, vamos nos melhorar, tá? Então é para isso que eu tenho aqui em casa algumas técnicas, né? É com isso que os meus filhos, por exemplo, cresceram e eles não têm medo do escuro, eles não têm medo de ficar sozinho, por exemplo. Claro que eu não deixo, né? Mas, assim, isso por outras razões, segurança e tal. Mas, vamos dizer assim, dormir no quarto deles, né? Imagina, se fosse ter medo de tudo, se fosse, né? Parou. Tem que enfrentar, né? Deus deu força, fé e tudo de maravilhoso, cérebro, né? Em primeiro lugar pra gente. Então, assim, calma lá, né? Calma, cérebro, você não me domina, né? É como se, na minha cabeça, eu penso como se tivesse uma outra pessoa aqui dentro, né? Uma pessoa que tá ali e que ela tem os seus alertas pelo toda a história, né? Empírica, ou seja, de conhecimento adquirido por experiência, né, da vida, alguns traumas que às vezes a gente carrega e nem sabe exatamente de onde é que ele surgiu. Então, calma, que o cérebro sim pode ser uma armadilha, ele pode causar coisas na intenção, muitas vezes até de defender, de nos proteger, né? Mas muitas vezes a gente se auto-sabota, né? Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Por exemplo, eu coloco na cabeça que o meu marido tá me traindo. Meu Deus, eu coloco aquilo na cabeça e coloco e pronto, né? Ou então, e vou lá e brigo com ele. Tenho um sonho, vou lá e bato nele, né? O cúmulo, né? Ou então eu tenho o quê? Ou eu tenho uma dúvida e aí eu começo a viver naquela tristeza. Ou eu escuto o meu horóscopo, ou eu vejo tarô, por exemplo, e coloco aquilo na minha cabeça e fico louca. Nossa, né? Agora fechamento de ciclo, meu Deus, ele vai romper relações, meu Deus, nós vamos terminar, o relacionamento acabou, ele vai embora, ou eu vou, sei lá, ou então ele tá me traindo, existe um triângulo, existe, sei lá. Calma, gente, meu Deus, calma, com todo respeito ao tarô, né? E a todos os astrólogos, eu acredito sim que a astrologia é uma ciência, é algo para ser ainda muito estudado, muito desenvolvido e respeitado, né? E que mais? Assim como a ciência, no quesito desenvolver, né? Evoluir tudo, né? O tarô, sim, eu acredito que tudo é válido, né? Eu, inclusive, gosto muito, assisto, sim, ao tarô. Tenho as cartinhas aqui, eu e minha filha, a gente gosta de tirar as cartas, né? Então, assim, eu gosto do horóscopo... do horóscopo não, perdão. Horóscopo eu não gosto muito, não, sabe? Horóscopo eu acho que ele é muito bruto, muito... Nossa, muito bruto, muito básico, muito... horóscopo já não é muito comigo, tá? Mas né? Mas você acredita na Bíblia, mas daí acredita em prever futuro? Não, gente, eu só acredito na combinação dos astros e estrelas que te dizem algumas coisas, né? Então, com isso, você estuda, você tem deduções dentro do teu conhecimento de estudo, né? E aí você consegue ter uma preparação para alguns momentos, mas não significa que seja igual para todos, não significa que, né? Por isso que eu falo, tudo gera em torno da energia. Energia, se você sente naquele momento, se aquilo te tocou. Por exemplo, ontem eu tava pensando, puxa vida, eu tô com algumas dúvidas, né? Meu Deus, será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo e tal? Eu tô com uma situação aí que eu tô numa dúvida que isso tá me acabando com a minha cabeça, sabe? Aí, tá, né? Daí, eu passei por um senhor e ele no telefone, ele disse assim, acho que deveria estar conversando com a mulher, sei lá, filho, não sei, não importa, né? Era um senhorzinho assim, ele falou assim, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, nada acontece fora do tempo. Eu, peguei aquela informação. Então imagina, eu podia ter atravessado a rua, eu podia estar andando em outro lugar, né? Mas não, eu passei na exato aquele momento onde aquilo me chamou atenção. Então, foi pra mim também, entendeu? Porque Deus se manifesta através das coisas e pessoas, né? Porque tudo é criação dele, inclusive coisas não vivas, né? Inclusive coisas criadas por nós, porque nós somos criação dele, o que existe
tabela periódica, elementos químicos é tudo criação dele, então tudo fala, entendeu? O que a gente pensa aqui. E o tarô, né, como eu tava falando, é a mesma coisa, né? Por exemplo, eles falam assim, é atemporal, né? É uma coisa assim, se você recebeu uma mensagem que era pra você, entendeu? Então é por esse lado, assim, eu gosto muito do xamanismo e eu gosto do tarô védico. Tem algumas outras que eu gosto também, mas eu acredito que quando você escuta o tarô, por exemplo, quando você ouve, né? Você tem que procurar pessoas que são mais evoluídas. Isso só você, para ir escutando e decifrando e se interessando por isso para entender. Eu sim acredito que algumas pessoas não têm assim tanto entendimento para falar o tarô como outras, entende? Eu separo algumas pessoas que eu acredito que tenha mais... não seria uma iluminação, seria uma... mais evoluída no que tá dizendo, talvez tenha maior compreensão, talvez deixe se guiar mais pela espiritualidade, alguma coisa assim, não sei, mas sim, eu separo algumas, tá? Então, essa energia como centro de equilíbrio, como centro equilibrado, né, é por onde a nossa fé se move, tá? Então é aí que eu digo para vocês a nossa compreensão da fé, tá? E seguindo nisso, eu digo assim, né? Nós temos então dentro dessas etc, as coisas que existem aí no mundo e compreensões do ser, do próprio eu, né? Da criação em si, né? A gente tem ali algumas coisas que a gente segue. Então, por exemplo, uma delas mais técnica agora um pouquinho, né? São as linguagens do amor. As linguagens do amor são 5, né? Então vamos lá, eu sigo tanto elas, mas às vezes eu esqueço. Então as linguagens do amor são 5. Então formas de servir, né? Qualidade de tempo, palavras de afirmação, presente e toque físico. São as 5, tá? Então o que são as linguagens do amor? Linguagens do amor tem no livro, né? As 5 linguagens do amor, foi um resumo que foi feito e tá um livro extremamente bem, vendido, muito bem falado, muito bem, assim, muito requisitado, inclusive, com novas edições, vocês podem buscar, eu tenho aí no canal falando e mostrando, inclusive, que mais? Se não estou enganada, Gary Chapman. Gary Chapman é um autor que, olha, gente do céu, ele faz devocional, tem a Bíblia, né, onde ele tem estudos semanais e tal, então, nossa, pra mim, sabe, ele e Kate Lipp, que é uma outra autora, né, de outros livros aí, pra mim, são fundamentais, assim como outros, né, mas alguns, assim, aquilo, né, assim, é impressionante o conhecimento, né, o nível de evolução dessas pessoas. E aí, ele vai falando, né, que é uma forma, as linguagens do amor, elas são são formas de... são necessidades emocionais, né, na verdade, resumindo é isso, necessidades emocionais. Então, por exemplo, todos têm todas, né, todos têm todas, né, as 5, vou falar de volta. Formas de servir, que é o quê? Quando você... alguém presta um serviço para você e aquilo reflete amor, reflete cuidado, carinho, e você para e você presta atenção, puxa, né? E aí você pega um carinho pelaquela pessoa automaticamente e isso é uma resposta para ela, né? Tem muita gente que fala assim, sempre quando você faça o bem sem olhar a quem, né? Aí você vai lá, faz o bem, beleza. E muitas pessoas ficam esperando, né? Ficam esperando assim, por exemplo, eu fiz o bem, então agora eu quero cobrar isso, né? Poxa, eu fiz isso por você, faça por mim também. Não é assim que funciona, entende? Não aqui, né? Então, por exemplo, você vai lá e você faz um carinho, você faz um almoço, uma jantinha, né? Chegou visita ali na tua casa, você sabe que aquela pessoa, puxa, né? Chegou, uma visita, você vai servir alguma coisa pra ela, mas você sabe que ela chegou do trabalho, de repente, então não vai bastar ali uma pipoquinha, uma bolachinha, sabe? Um cafezinho preto, não. Faz uma jantinha, você vai lá e serve pra ela. Puxa, aquela pessoa vai se sentir assim tão querida por você e automaticamente, inconscientemente, isso que é bacana, ela vai retribuir, entende? Não com algo que você espera, não da forma que você espera, mas ela vai ficar com você na cabeça. Ela, puxa, né, que legal, fulano foi tão querido. Se um dia você precisar, de repente, às vezes até ela nem faça, mas por outras razões, mas provavelmente a chance dela fazer vai ser bem alta, entendeu?
como eu falei, não podemos ver, né, fazer alguma coisa por alguém esperando que ela também faça por você. Você tem que fazer de coração limpo. Eu acho horrível, sabe? Igual quando alguém vai doar alguma coisa, vai fazer alguma boa ação e já posta lá. Olha aqui que eu fiz. Então, olha, doando cestas básicas, olha, comprando todos os docinhos da pessoa que tá vendendo. Não sei o quê. E daí vai lá e posta, sabe? Nossa, isso pra mim, olha, é o cúmulo. Você falar que você faz algo, né? Eu faço, portanto. Você falar que você faz algo na intenção de você trazer mais pessoas, para você abrir a mente das outras pessoas para que façam, para que, né? Poxa, que legal. Tá, mas tem que ter um cuidado tão grande nisso, porque isso é nossa, gente, para você cair na armadilha do ego ali, ó. Ui. É muito rápido e assim, basta você às vezes fazer uma coisa até sem querer, outra pessoa vem e te elogia, poxa, fulano, né, que bacana que você faz, nossa, parabéns. Aquilo, né, não, já errou, entendeu? Já estragou ali o que era, né, a ideia do negócio, da graça, entendeu? Da benfeitoria, sabe, do que você fez para Deus, né? É igual um trabalho, você vai trabalhar, você trabalha para Deus, entendeu? Você não vai trabalhar para o teu chefe. Então, são formas de servir. Automaticamente você está servindo a Deus, entende? Então, assim, e quando você serve, você é retribuído. Automaticamente você é retribuído. Então, por isso que eu falo que é tão importante você fazer as linguagens do amor. Qualidade de tempo. Meu Deus, quem que não gosta de conversar com alguém e essa pessoa olhar pra você e prestar atenção no que você tá falando? Mas assim, tem até uma diferença, né? Ouvir e escutar, né? Gente, você ouve qualquer barulho, qualquer ruído, mas quando você escuta, você tá absorvendo aquilo, você tá tomando conclusões, você tá formulando uma resposta de acordo com o teu conhecimento empírico, como eu falei, né? E talvez técnico, E aí você vai formular algo e você vai tentar contribuir com aquela pessoa. Quantas vezes eu já ouvi falar de, por exemplo, você tá com um problema, né? Aí você vai lá, conversa com alguém. Aquela pessoa também. Mas nossa, eu também tive um problema. É como se fosse uma competição, entendeu? Como daí, nossa, nossa, você viveu isso, meu Deus, nossa, você lavou a roupa e manchou, nossa, é verdade, nossa, uma vez eu às vezes nem é verdade, entende? Mas para que ela dê a sequência no assunto, né, ela fala, nossa, uma vez eu fui lavar a calça do meu marido, nossa, manchei tudo, mas daí eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que e tal, né? E muitas vezes até com o objetivo de querer, nossa, você faz, né? Como é chato conversar com gente assim. Ou então você vai falar com alguém, a pessoa não te dá atenção, né? Ela vai lá e fica no celular, tá, não, só um pouquinho. Eu entrei agora, acabei de entrar, nossa, acabei de pegar o celular. Ai, né? Quer ver uma coisa horrível? É você sair com um cara, né? Ou com uma mulher, né? E ela ficar pegando no celular, mesmo que não fale, mas ficar olhando no celular. Meu Deus do céu, aquilo sabe, é horrível, você se sente que você tá incomodando com a pessoa que tá ali forçada. Bom, eu já saio fora, eu já falo, puxa vida, gente do céu, eu tenho que ir em tal lugar e desculpa, eu tenho que ir, né? Gente, deixa eu só ver que acho que tem gente aí, tá? Só um pouquinho que eu já volto, deixa eu atender lá. Já volto. Tá, é gente que tava passando na rua. Então, tá, vamos lá, vamos voltar. Que mais, então? Então, eu já falei lá, forma de servir, qualidade de tempo, palavras de afirmação. Bom, novamente, né? Quem é que não gosta de escutar um elogio, tal, um incentivo? Mas não, palavras de afirmação são palavras que, vamos dizer assim, afirmam o quanto você tem capacidade, o tanto você pode ter coragem. Por exemplo, teu marido às vezes está desanimado. Eu falo bastante marido, né? Porque normalmente é a relação casal, né? Que falam mais sobre isso. Às vezes seu marido está desanimado, um amigo está desanimado. Meu Deus do céu, não consigo trabalho, puxa vida e não sei o quê. Se você chegar para ele e falar assim, é verdade, tá difícil, não sei o quê, puxa vida. Ou então brigar, né? Mas meu Deus, mas olha, tem uma conta e tem que pagar, e meu Deus, tá vencendo isso, tá vencendo aquilo, não sei o que. O que você vai fazer com essa pessoa?
Você vai só passar para ela um sentimento de fracasso, um sentimento de que, meu Deus, cara, né, faz alguma coisa porque o barco tá afundando e, meu Deus do céu, e não sei o quê. Cadê a tua força como esposa ou então como marido, né? Porque às vezes acontece da mulher também. Mulher às vezes tá lá, tá tentando emagrecer. O cara vai lá e em vez de falar, incentivar ela, fala, isso, amor, nossa, puxa vida, você, né, eu te amo demais e você vai conseguir. Isso mesmo, poxa, você é uma pessoa muito forte, você tem persistência, às vezes mesmo que a pessoa nem tenha, sabe, tanta assim, mas um pouco ela tem. E você ativa aquilo para que ela tenha mais ainda, entende? Não é mentir, né? Eu tenho horror à mentira, horror, né? Mas assim, acho ridículo, não existe mentirinha do bem nem nada, isso aí não é uma mentira do bem. É simplesmente um botão que você aperta na pessoa e você fala assim para ela, olha, você tem a persistência dentro de você. Vamos lá que eu vou te ajudar, entendeu? Se eu não posso estar do teu lado toda hora, mas assim, eu tô pensando em você. Eu tô aguardando os resultados junto com você. Eu não tô comprando os doces que eu comprava aqui antes, né? De uma forma de ajudar, para contribuir, para que você não sinta vontade. Então, eu vou parar. Alguém que quer parar de fumar, né? Agora eu lembrei. Eu quero parar de fumar, mas aí o cara tá lá do lado. Você vai fumar de novo. Mas ele tá lá com cigarrão na boca. Não facilita, entendeu? Para outra pessoa. Então, palavras de afirmação, né? Você vai lá e fala assim, puxa vida, puxa, amor, né? Você não tá conseguindo trabalho, mas você não tá conseguindo trabalho agora. Vamos ver o que tá acontecendo, o que tá errando, o que a gente tá fazendo, né? Ou será que de repente, se a gente tivesse né? De repente vamos usar isso pra ter sabe? Abrir a cabeça. Se a gente fizesse diferente, se em vez de procurar um trabalho, então a gente investisse isso que a gente tem em alguma coisa, se aí se vender ou abrisse um negócio próprio. Quantas pessoas autônomas aí que se lascaram agora com todo esse ano aí, 2020, com tudo que aconteceu, e ainda assim foram lá, abriram seu próprio negócio em casa, né? Que mais? Abriram lá sua MEI, conseguem fornecer nota fiscal. Pessoas que às vezes não têm estudo, que passam a perna naqueles diplomados que estão lá desesperados porque não tem cliente às vezes ali, ou sei lá o que, entenderam? Então, por aí, né? Por quê? Porque a base é outra. Não falam, a mulher tá do teu lado, o esposo tá do teu lado, vocês são um só, vamos se ajudar. Agora, se eu chegar lá e só criticar, meter paulada na cabeça, meu filho, mas daí é só esperar. Esperar o quê? Esperar a destruição do resto que sobrou. Né? Agora imagina como é que fica a cabecinha dos filhos, como é que fica a situação, como é que fica a tua cabeça, né? Aquele pensamento, meu Deus, nossa e tal, porque daí uma coisa vai levando a outra, né? E que mais? Então foram os 3, né? Forma de servir, qualidade de tempo, palavras de afirmação, presente, né? Então assim, poxa, presente. Eu gosto de receber presente, sim. Né? Mas às vezes presente pra mim não é necessariamente algo que vem embaladinho e, sabe, numa caixinha e olha, amor, que lindo que eu trouxe pra você, lembrei de você e tal, não. Às vezes é uma flor, às vezes é algo que eu tava precisando, às vezes a pessoa nem fala que é presente pra você, entende? Mas, por exemplo, foi lá e viu que o teu secador queimou. A pessoa foi lá e arrumou. Mas decidiu falar assim, mas aí é formas de servir. Tá. Pera lá, formas de servir é quando a pessoa serve fazendo algo que você poderia fazer e ela fez no teu lugar. Agora, para mim, seria um presente, por exemplo, arrumar o meu secador de cabelo que queimou a fase ali e ele tá frio, né? E aí a pessoa vai lá e arruma. Veja, ele não tá fazendo por mim, porque eu não saberia arrumar. Então, foi como um presente, entendeu? Então, ele foi lá e comprou outro, tá? Ou então, que mais? Ou a pessoa viu que tem a necessidade de comprar um liquidificador novo, não te falou nada, mas ele foi lá e chegou, olha amor, que eu trouxe aqui e tal, eu comprei um liquidificador, eu sei que esse aí não tá bom mais, tal. Meu Deus, que legal, entende? Né? Aí a mulher, por outro lado, também tem que saber compensar, não é assim, tipo, fez mais que obrigação, então, meu Deus, que tem mulher que também é terrível, hein? Né? Fala assim, meu Deus, mas por que você comprou dessa cor? Meu Deus, eu não queria esse, eu queria outro modelo, pois eu já tava vendo. Ou então, agora você gastou isso, aquilo, mulherada, também vamos abrir a cabeça e vamos dar o valor quando essas coisas acontecem, né?
E não é só assim criticar também, né? Então, assim, ou separa. Cansei de ver aí nessas redes sociais o pessoal falando: ai, meu Deus, agora os filhos em casa. Ai, agora o marido em casa. Meu Deus, né? Só falta falar que é um bando de demônio, sabe? É verdade, né? Meu Deus, é a família, é a tua família. São teus anjos que Deus te deu, teus filhos, teu marido, sabe? É aquela pessoa que tá ali do teu lado. Aí depois o cara vai lá atrás a mulher, daí a mulher fica lá chorando, fica, ai meu Deus, né? Porque eu era uma boa mulher, eu limpava a casa, eu cuidava dele, eu fazia comida. Mas meu Deus, daí o carinho, cadê o carinho? Entendeu? E não é só acariciar, não é só sexo, não é só você ir lá e, sabe? É o carinho. O carinho tá nas palavras, o carinho tá nessas linguagens, entende? Eu não posso dizer assim, que eu faço tudo perfeito e que tudo que eu faço é correto. Claro que não, a gente erra, né? Erra. Mas você olha e você presta atenção, puxa vida, né? Então, o que eu tô errando? Esses dias aí meu namorado pegou e tinha combinado comigo, né, de vir até minha casa e tal. E aí ele disse assim, não é namorado, bem, tá? É que eu não gosto dessa palavra ficar, né, tá? E na verdade a gente não fica, né? Pra mim é um namorinho, que tá engrenando aí. Vamos ver se ele segue ou se não, pra frente, né? Vamos ver, e tá nas mãos de Deus. Mas ele ficou de vir na minha casa. E ele continuou falando comigo normal, mas ele não veio na minha casa no domingo. E eu fiquei muito brava com aquilo. Eu falei, pô, né? E deve estar lá aproveitando, não sei o que. Não vou mais falar com ele, não. Vou, né? Sai fora e não sei o que. Tá bom. Daí a pouco, eu fiquei muito brava. Vou parar de falar, não sei o que, também não vou mais falar nada. Fiquei com muita raiva. Daí ele perguntou se tá brava comigo. Daí eu falei, tudo certo, tá? Tudo certo. Meu Deus, gente, criancice. Ai, meu Deus. Né? Você vê como a gente erra? A gente fala os negócios, mas às vezes a gente erra também. E isso erra. Depois eu pensei nele, ele falou assim, depois fiquei pensando, e né, conversando com as outras pessoas, eu pensei, puxa vida, meio de mês, né? Puxa, né? Às vezes a pessoa, até minha mãe falou pra isso, às vezes não é nada disso, eu sei. Né? Às vezes não é nada disso. Mas o que me veio na cabeça é porque eu peço muito pra Deus pra me mostrar e de repente a minha mãe chegou, né, e falou assim, Dani, mas de repente, sei lá, às vezes até tava, né, com alguma situação, às vezes até queria fazer alguma coisa e, sei lá, tava meio sem dinheiro, ou se não for isso, às vezes, né, alguma outra coisa, mas, né, eu falei, meu Deus, né, claro, independente do que for, a idiotice minha ficar sem falar, é criancice, isso não se faz. A gente precisa colocar os sentimentos pra fora, mas colocar com boas palavras, entende? Colocar com palavras, palavras de amor. Só um pouquinho. Então tá. Então, assim, com palavras de amor, com carinho, né? Então, assim, você falando com uma palavra carinhosa, às vezes se muda tudo. Às vezes a pessoa tava até te traindo, mas com aquela atitude que você teve, vai fazer ele pesar muito mais a consciência do que se você pegasse e falasse pra ele que você acha isso e aquilo e não sei o quê, sendo que depois simplesmente você vai ter que engolir aquilo tudo de novo e você vai continuar com o cara, entendeu? Então se você desconfia dele, sai fora da relação, entende? Mas assim, tem abril na cara, pega e cai fora mesmo, né? Agora, se você vai continuar com ele, então não perca dia feliz. Não perca, por exemplo, um final de semana brigando. Tenta analisar a situação. Mostra o que você não gostou. Mostra, porque é importante, né? Você não vai ficar convivendo com uma situação ali que você está se submetendo a coisas que violam o teu respeito próprio. Não, de maneira nenhuma, né? Mas tem algumas situações, por exemplo, vou parar de falar, vou ficar com a cara feia, vou ficar emburrado. Meu Deus do céu, como é horrível, como é ridículo quando a gente chega, por exemplo, perto de um casalzinho e daí você dá oi, tal, fulano, e um deles às vezes tá com a cara emburrada e sai fora. Parece que o negócio é com você, sabe? Você não sabe o que é, né? Como isso, eu acho até que é falta de educação isso, sabe? Mas enfim, né?
Então, o que mais? E por último, então, presentes, né? Como eu falei, lembrando que não é só dar presente para agradar a pessoa, né? Você precisa de todas as outras linguagens, né? Para que você encha aqueles baldinhos, como se fossem baldinhos, assim, né? Cada um um baldinho. Por exemplo, baldinho da palavras de formas de servir, um baldinho de palavra de afirmação, um baldinho de qualidade de tempo, um baldinho de presente e um baldinho de toque físico, né? Então, vamos dizer assim, tá, mas eu vou ter que dar presente todo dia? Não, calma, né? Pesquisa aí na internet e veja formas. O que é um presente? Às vezes um beijo é um presente, né? De repente um beijo sem a pessoa esperar. Nossa, mas daí não é toque físico? Tá me confundindo. Calma, né? O que você fizer de boa intenção, não interessa o título que tenha. Interessa o que você fez, tá? E é a mesma coisa que o toque físico. Toque físico não quer dizer simplesmente você pegar e ter uma relação sexual com a pessoa. Não tem nada a ver com isso. De repente você pegando na mão, você agradando o rosto, você cuidando do cabelo com carinho, você vai cortar o cabelo lá, sei lá, da pessoa, né? Você pega com carinho, a pessoa sente aquele toque, é tão gostoso, né? Quantas pessoas que faz anos, às vezes, que não dá um beijo no seu marido, não dá um beijo na sua mulher, né? Mas tem vergonha, tá? Mas não precisa beijar na frente de todo mundo, né? Não precisa se expor, não precisa, sei lá. Agora, por que eu tenho vergonha? É porque, sei lá, porque eu tenho os dentes feios, ou porque sei lá o quê, né? Então tá bom, então vai tratar, vai, sabe, pra conseguir superar aquilo, vai conseguir, sei lá, meios pra você melhorar, né? Como eu falei. Porque não teria jeito de fazer isso, não tem mais cara de fazer isso hoje em dia, né? Faça, que você vai surpreender a pessoa, você vai conseguir às vezes resgatar um relacionamento, não só o teu relacionamento para com o seu esposo, mas dele para você, porque isso gera sim, né? Toda ação gera uma reação, então você tem a ação primeira, você dá o ponto de partida, e às vezes não acontece das primeiras vezes, mas devagarinho aquilo vai trazendo a pessoa pra você, e assim que vai, né? Você olha assim, alguém com um corpão lá, postando, ai, minha barriguinha, ai, meu peitão, né? O peitão da pessoa lá, tá quase tudo pra fora. E por que será, né? Mas o que é bonito é pra se mostrar. Gente, eu não tô falando que é feio, eu não tô falando que o corpo da pessoa é feio ou é mais bonito, não é isso. Eu tô falando que sim, ao meu ver, muitas vezes, eu não estou generalizando, tá? Mas muitas vezes essas pessoas, às vezes tem uma falta lá dentro, de repente uma falta que gostaria de ser mais elogiada e aquele baldinho dela lá tá pra baixo. E quando ela posta uma foto dela que ela vê lá 500 visualizações, por exemplo, nossa gata, nossa isso, ai flor, ai isso, aquilo... Entende? De repente, aquilo sacia, enche o baldinho dela. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, o próprio marido não tá fazendo, tá? Porque às vezes é mais safadinha, né? Mas tá. Como tem outras que, por exemplo, às vezes querem chamar a atenção, né? Às vezes querem, sabe, se expor um pouquinho, e aí tem gente que vai me criticar, tem gente que não vai criticar, eu não tô nem aí, tá? Porque cada um tem sua forma de pensar. Vocês que vão criticar, de repente tem sua forma de pensar e dizer assim, meu Deus, o que você tá falando? Imagine, mulher anda como quiser e não sei o quê. Eu não acredito que seja bem assim, eu acho que tudo tem que ter, assim, o bom senso, no citocol, entende? Imagina eu andando com a minha criança ali, e criancinha pequenininha no mercado, e tá aquela bunda de fora, sabe? Eu acho que é desnecessário, não tem necessidade disso acontecer, entendeu? Né? Sei lá, muitas vezes é até nojento, porque você sabe que tá ali tudo suado, tudo isso aqui, sabe? A mesma coisa homem, não é só mulher não, a mesma coisa homem, sabe? Não tem motivo, por exemplo, de um cara, de repente usar uma calça frouxinha, uma calça que até seria uma calça bonita, por exemplo, mas tá lá com o troço tudo marcando na calça. Não tem necessidade disso, isso é ridículo, né? Então, assim, dá um jeitinho, dá uma disfarçada, dá uma sei lá o quê, ou então usa uma camisa um pouquinho por fora, ou então troca a calça, ou coloca outra calça que fique um pouquinho mais discreto, não tem porquê, né? Parece que o cara tá ali, tá excitado, tá louco, sabe? Não é legal não, né? Que mais? Uma pessoa, sei lá, entende? Por exemplo,
né, vamos dizer ali, tá o cara dentro de casa, independente se é solteiro ou se é casado. Ele tá dentro de casa, ele tá lá, tá calor, ele tá sem camisa, né? Ele vai lá na frente, chegou gente lá para atender. Sabe, é uma questão de respeito, cara, ir lá e colocar uma camisa. Não tem necessidade dele ir lá sem camisa, não sei o quê. Daí vocês vão falar, nossa, mas isso aí não tem nada a ver. Tá, em alguns lugares, alguns estados, às vezes, por exemplo, sei lá, em algumas situações, até realmente não tenha nada a ver. Mas, por exemplo, na cidade, onde não é, às vezes, tão comum, em algumas cidades, né? Às vezes não é tão comum as pessoas ficarem andando pra lá e pra cá, né? Sem camisa, ou então, sabe, com a calça lá embaixo, parecendo cueca, parecendo tudo pra fora, né? Não é bacana, sabe? Então, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem suas maneiras de enxergar as coisas, né? E da mesma forma que vocês querem respeito, eu também quero, você quer e todo mundo quer, né? Então, mas então você vai falar de pessoas que dão mamar. Ai, assunto polêmico, né? A criancinha não pode ficar tampada, não sei o que, mas gente, às vezes a gente critica alguma coisa, critica porque você já teve experiências que você viu e que você achou feio, sabe? Uma vez eu vi uma situação de uma mulher no ônibus, era até uma mulher bonita, mas ela com uma criança grande, criança não sei que idade que já deveria ter, mas já andava, tava correndo pelo ônibus ali tudo, né? E aí aquela criança ia lá, né? E a mulher deixou as duas, né? Os dois peitos para fora ali, totalmente para fora e conversando com as pessoas do ônibus, assim, completamente sem sem blusa, sem nada, assim, tal, e a criança corria pra lá e pra cá, e não sei o que, e dali a pouco ela pegava e chamava atenção, alguma coisa, a criança ia lá, só pegava, né, o peito lá, dava uma sugada ali e tal, sei lá se ia leite ou não e tal, e ela ali, né, poxa, é desnecessário, entende? Eu não sei, é uma coisa assim que é tão esquisita, porque as pessoas se cuidam às vezes tanto ou não, né? Mas às vezes se cuidam tanto ali, não sei o que, mas daí se expõem de uma forma que acaba sendo assim muito além do que simplesmente você parar e dar de mamar para um bebê, entende? Mas é o alimento, mas é isso aqui. Não é 100% que as pessoas concordam em ver uma pessoa na rua com os peitos de fora, né? Como não seria normal, por exemplo, a gente ver um homem, por exemplo, tirando o pênis pra fora e fazendo xixi em algum lugar, entendeu? Aí vão falar assim, mas não sei o quê, mas é uma necessidade fisiológica, né? Assim como o alimento, tudo bem, o neném ainda não entende, o adulto entende, mas de repente se ele tá numa situação, então é normal, então ele tem que tirar na frente de todo mundo e mostrar, né? Então é assim, mas enfim, quem concorda, concorda, quem não concorda, tô nem ligando, e vocês também, enfim, né? O mundo tá aí. Não é uma forma de criticar ninguém, é simplesmente falar pra vocês o meu ponto de vista e aquilo, né? Não gostou, para o vídeo já passa pra outro que gosta e aí vai, tá? O que mais quer falar então? Então, toque físico, né? Toque físico, aquilo. O respeito vem muito antes do amor, vem muito antes de qualquer coisa, até do próprio entendimento. Então, é por isso que eu tô falando, né? Outra coisa que a gente segue aqui muito, assim, a fio eu não digo, mas eu procuro fazer tudo dentro do possível ali para que a gente siga. É o Feng Shui, né? Então, o Feng Shui, ele é uma técnica de harmonização energética da casa. Então, por exemplo, a disposição dos móveis, as cores que você usa, o lado que você vai... Por exemplo, assim, como é que eu te explico? Se você constrói uma casa, muitas vezes não é possível, né? Porque às vezes é uma casa alugada, sei lá, daí você tem que acabar fazendo coisas para que aquela energia transmute, para que ela mude, para que ela realmente, assim, que aqueles cantos sejam valorizados. Então, por exemplo, às vezes você não tem sucesso em alguma área, por exemplo, porque teu ambiente está desorganizado. Quer ver uma coisa? Por exemplo, às vezes você quer estudar, né? Às vezes você quer estudar, minha perna amorteceu. Às vezes você quer estudar e não tem aquele ambiente para você estudar, para que você
se concentre, né? Não tem aquela... E às vezes você até tem esse ambiente, mas você chega ali, é muito colorido e tal, aquilo faz você dispersar, aquilo faz você pensar em outras coisas, ou então tem muitas técnicas, inclusive mensagens subliminares, né? E técnicas de cores, inclusive, que muitas empresas usam. Por exemplo, dentro daquilo que diz assim, por exemplo, vermelho e amarelo desperta fome. O azul, sei lá, desperta um ambiente talvez de limpeza ou talvez mais frio. Um ambiente que tenha muito vermelho provoca às vezes até briga. Ou provoca, sabe, aquele nervo, entende? Aquela coisa que você vai e tal. Então, dependendo o lugar, o ambiente, é interessante que você tenha o vermelho, por exemplo, porque ele te impulsiona, você vai, não rasga nada, sem medo, você encara. Tá, então pra que isso seria interessante de repente? Sei lá, de repente pra você ir procurar emprego, ou de repente na área do trabalho, talvez... ou talvez, de repente, quando você quer fazer alguma coisa que exija coragem, entende? Coisa assim. Enfrentamento, normalmente, né? De problemas, porque daí você sai. Só que daí tem que cuidar. Porque daí ele inspira, às vezes até raiva, entende? Então, né, tem que cuidar. O ambiente que tenha, vamos pensar, cinza, né? Eu sempre falo, eu não gosto de, por exemplo, quando eu vou procurar emprego, uma entrevista importante, eu não gosto de cinza, nem preto, nem marrom, porque parece que aquilo passa algo para as pessoas de muito pesado, de muito assim, muito... Ai, meu Deus, como é que seria uma palavra certa assim para dizer? Fica muito pesado, uma energia pesada, uma coisa parada, parece que não mexe, né? Então, eu acho que não é interessante. Como também não é interessante muito colorido, porque às vezes passa infantilidade, não passa aquela confiança que talvez devesse, né? Então, né, é por aí. Então, Feng Shui é uma coisa que vocês têm que, né? Quem gostar aí tem que estudar, tem que procurar para ver. E realmente ele harmoniza o ambiente, a casa, e com isso você acaba tendo mais resultados positivos, né? Você estando com um ambiente assim organizado. A mesma coisa a limpeza. Tem um lugar limpo, a tua vida parece que deslancha, ela anda, você olha, você faz as coisas, o ambiente tá sujo, tá desorganizado, aquilo te estressa, você vai procurar um negócio, você não acha, você quer não sei o que, daqui a pouco você vê se tá atrasado, não tem organização, não tem ali, fora que daí aquela, sabe, não te dá ânimo de você voltar pra casa. Imagina a mulher, por exemplo, às vezes, né, tá lá com a casa toda desorganizada, não sei o que, tudo suja e tal, daí o marido ainda quer que o marido chegue em casa feliz com ela e tal, né? Mas você acha que o cara vai ter vontade de voltar para aquele ambiente sujo, sabe? Né? E tem razão isso, porque, ó, veja, quando você vê um cara, por exemplo, com a camisa suja, a roupa, a calça jeans, então, né, tudo sabe, craquenta, tudo amarelada, você já olha e já pensa, né, tipo, pessoa porca, então, nossa, a mulher desse cara não cuida dele, e aí, né, as outras às vezes se aproveitam disso, né. Ah, tá, mas daí, assim, não é só a mulher que tem que limpar a casa, o homem também, porque que ele não lava e não sei o quê, sabe? Vamos parar de ser egoísta, vamos parar de ser aquela coisa assim, eu não casei pra ser empregada. Claro que não, tá? Mas se o cara vai trabalhar, ele volta cansado do trabalho, ainda você quer que ele vá lá e limpe a casa? Mas eu também trabalho, então como é que é? Então tem que pagar uma diarista, tem que sei lá o que, arranjar alguma forma, eu não sei, entende? Mas assim, o ambiente onde você mora tem que ser um lugar limpo, não é para o teu marido, é para você também, para que você tenha mais ânimo dentro da tua casa, para que você tenha vontade, para que você mesmo não tenha nojo de comer na tua casa. Imagine quem dera uma visita ou outra pessoa, né? Então, por aí. Eu gosto de limpar minha casa sim, e não me sinto empregada, porque eu determino tempo para cada coisa. Então é por isso que eu faço. E eu não gosto de colocar pessoas estranhas, com todo respeito aí a diaristas, né, a pessoas que trabalham aí nas casas, que claro, que sem dúvida, né, minha mãe, portanto, trabalha, mas eu gosto de fazer as minhas coisas em casa, porque daí eu sei como é que tá a minha organização, entende? Nada contra alguém vir limpar,
Mas digo porque daí eu sei como é que tá. Eu tenho o controle daquelas áreas. Eu sei exatamente quando que eu tenho que limpar. Por exemplo, na segunda-feira eu gosto de lavar as lixeiras, os latãozinhos de lixo de fora da casa, né? De dentro da casa sempre tá limpinho, a gente sempre tá limpando. Quando lava o banheiro, já lava a lixeira. Mas de fora da casa, às vezes não é todo dia que a gente lava, né? Então, uma vez por semana eu gosto de lavar. Mas, por exemplo, daí eu lavei e eu não usei. Na outra semana, né? De repente, se eu vejo a necessidade de lavar ou então de não lavar, eu sei como é que aquilo tá, entendeu? Não, porque isso é assim, tal, então beleza, então eu vou substituir e vou fazer outra coisa. Enfim, eu tenho o controle de como é que aquilo tá. Eu sei exatamente onde é que as minhas coisas estão e o que eu tenho, né? Então, aí eu sei como fazer uso daquilo, né? Que mais? Meditação e hipnose. Sim, faço, gosto, meditação e hipnose. Eu amo fazer hipnose à noite. A hipnose é uma parte da meditação, né? Existem várias formas de você meditar. Você pode meditar até fazendo outras coisas, mas o interessante é que você medite tendo o controle daquele tempo, quanto tempo você vai ficar ali, que ninguém vai te chamar, que ninguém vai te atrapalhar naquele momento de conexão teu com o teu próprio eu, com Deus, enfim, com as tuas energias, né? Onde você traz para você, né? Onde você equilibra as tuas energias positiva e negativa, porque todo mundo tem positiva e negativa, né? E as negativas muitas vezes também são boas, né? Por exemplo, um exemplo de negativa seria um medo, por exemplo. Mas às vezes ter medo é bom. Ter medo é bom. Porque com isso você fica mais pé no chão, você se prepara mais para encarar algumas coisas, você procura saber mais sobre aquilo, então o medo é bom, sim, né? Se não tem medo, você vai lá no alto de uma montanha, se joga lá embaixo, você vai ter consequência ruim com aquilo, você vai morrer, né? Então a hipnose eu gosto. É aquele momento de conexão tua com, sabe, de você com o seu próprio você, né? Eu com o meu próprio eu. Então é um momento que eu converso comigo, consigo esclarecer melhor as coisas na cabeça, eu consigo adquirir tranquilidade. E com isso eu evito de ter, por exemplo, perda do sono ou qualquer tipo de transtorno assim. Muitas vezes, muitos deles são curados sim com essa conexão, né? E não tô falando da hipnose que você fica ali, agora ergue o braço, agora dá risada, agora não sei o quê. Isso seria pra mim a parte comédia da hipnose, tá? E que eu tenho meus quês com isso. Eu não sei dizer se eu acredito ou não acredito. Sei lá, teria que conhecer mais pra eu poder falar, né? Mas sobre a questão de você meditar hipnose, no caso de você seria a auto-hipnose, entende? Você faz com você mesmo, aquele momento que você se concentra e que você entra na onda, sabe? Você entra naquilo e você realmente se conecta, você consegue sentir cada parte do teu corpo. Isso pra mim é a hipnose em si, não a parte comédia engraçada, tá? Da astrologia eu já falei. Então, da astrologia seria a parte de personalidade do signo. Eu acredito sim na personalidade do signo, lembrando que nós temos signo solar, lunar, ascendente, né, e aí teria que ter um entendimento muito maior para saber o que está falando, né? E nós estamos todos os humanos, né, num processo de conhecimento, de autoconhecimento, né? Eu acho engraçado quando querem dominar o espaço se não se dominam a si próprio, se querem dizer que Deus é a tua... se a gente tem aparência, né, no caso de Deus, sendo que a gente não sabe nada sobre nada, né? Então, assim, eu acho que até ao meu ver, é até um egocentrismo, sabe? Então, é um desrespeito aos outros tipos de vida, né? Então, mas sim, respeito o que diz na Bíblia, então, né? Aí ficam outras coisas também. E o Fly Lady, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Só que daí eu vou fazer vídeos separados, já logo após desse eu vou fazer um pra segunda-feira, um pra terça, outro pra quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? E daí colocando também não só a questão do que eu faço na questão de limpeza e prioridades da minha casa,
como também prioridades sobre a minha família. Por exemplo, o que eu faria comigo, o que eu faço comigo, o que eu faço com meus filhos, o que eu faço com meu marido, o que eu faço com os meus amigos, o que eu faço com meus animais, com as plantas e assim vai, tá bom? Devo fazer assim. Mas a princípio o Fly Lady, assim como com Mary, assim como devem ter outros, né? Os que eu sigo é o Fly Lady e o com Mary. Eu fiz uma adaptação, eu não sigo nenhum e nem outro. Eu sigo os dois ao mesmo tempo e adaptados para o que eu acho certo fazer e para o que a minha casa e o meu meio espera de mim. Mas a princípio o Fly Lady seria o quê? Seria uma técnica de limpeza, com Mary também. Uma técnica de limpeza onde você coloca ali coisas que você vai fazer durante o dia. Todos os dias você trabalha, todos os dias você faz alguma coisinha na tua casa, todos os dias. Só que você faz, justamente por você fazer todos os dias algumas coisas, acaba te sobrando tempo para fazer outras. Porque, por exemplo, você às vezes limpa a casa o dia inteiro, passa um dia inteiro fazendo uma faxina. Eu também faço faxina, tá? Por isso que eu falo, é adaptado. Muitos vão olhar aqui e vão ser horrorizados. Mas, meu Deus do céu, eu já não consigo Fly Lady, eu não consigo com Mary, já não consigo outro, vou conseguir esse. Eu não tô pedindo pra ninguém conhecer, eu só tô colocando aqui, ou fazer. Eu só tô colocando aqui, já falei, repito, mais 1000 vezes aí, que esses vídeos aqui que eu faço é uma forma de eu arquivar muitas informações, tá? Meu objetivo é ir para os Estados Unidos, estudar para lá, não sei quanto tempo eu vou ficar para lá, a princípio 4 anos, depois a gente volta para cá, porque a gente tem compromissos aqui, mas muitas coisas das minhas coisas eu não posso levar. Então, o que a gente faz? A gente tá arquivando tudo isso, tá? Numa forma assim de vlog, enfim, de vídeos, para que essas informações não se percam nunca. Não só enquanto o período que eu estiver lá, né? Por exemplo, não posso levar todos os meus livros, não posso levar todos os meus papéis, né? E tem muitas coisas que depois eu não vou lembrar exatamente o que eu tava, sabe, o que eu fazia, ou sei lá o que. Às vezes a gente esquece alguma coisa, então já tá arquivado aqui. Até pra minha filha, meus filhos, quando crescerem, né, e quiserem de uma orientação, eles vão saber onde encontrar. Então, vamos lá. Então, uma técnica, né, Fly Lady, portanto, então uma técnica de limpeza da casa, organizações, prioridades, e não só da casa, mas da pessoa, né, que a organização diária, vamos dizer, do dia, né, como uma espécie de, você cria tipo um planner, né, onde você se organiza com as suas atividades diárias, né, e depois o que a gente gosta aí sobre o que eu faço na faculdade, sobre cursos das crianças, coisas que eles estão aprendendo, que a gente está aprendendo de forma autodidata em casa, né? Não só pelo período 2020, mas porque muitos cursos são muito caros, né? Então, por exemplo, a minha própria dieta lá da Maratona do Emagrecimento, claro que eu gostaria de estar frequentando lá, sei lá, um desses centros de estética, centros de emagrecimento e cuidados e massagens e beleza e blá blá blá, né? Só que acontece que é muito caro. Como que vai ser? Mas aí procura um nutricionista. Mas vai ver lá daí quanto que cobra lá a consulta, a dita da consulta. Não, mas também não é meio assim, isso que precisa. Tá, precisa de um profissional. Mas às vezes a gente não tem condição para ser. Por quê? Porque muitos deles cobram muito caro, né? E não é você desvalorizar a profissão, mas, meu Deus do céu, olha quanta gente que precisa. Vocês teriam com certeza bastante clientes, né? Mas às vezes querem cobrar muito caro. Daí não tem condição, não existe isso assim, mas tem que valorizar o meu trabalho. Tá, então você tem que arranjar quem pague, né? Então, beleza, é só alguns que podem frequentar. Então, não critiquem os que não podem ou os que não querem dispor de um valor tão grande por uma consultinha ali que às vezes nem te traz muita coisa, porque é verdade, né? Uma vez eu fui, por exemplo, num psicólogo e o psicólogo tentou me agarrar, entendeu? E eu paguei pela consulta ainda, fui lá, paguei, né? Paguei na época como se fosse R$70, né? Hoje em dia estaria mais caro, né? Mas faz tempo, então na época eu paguei R$70, é como se fosse hoje uns R$150, mais ou menos. Fui lá, paguei, né? O cara pegou, eu fui falando, não sei o que, eu ali pensando, daí a pouco ele levantou e veio com um exercício pra mim assim, abre o braço, abre outro braço, agora levanta a cabeça, agora dá um passo pra frente, agora fecha os braços, que no caso ele tava na minha frente, né? E eu até pensei, poxa, um abraço, né? Eu ali toda emocional, né? Toda emocionada, pensando, né? Um abraço, né? Puxa, pensei, né? Que legal esse exercício. Nossa, achei, assim, fantástico, né?
Daí, tá. Daí, depois de anos, eu fui lá e procurei ele, né? Anos, assim, porque eu tinha o quê? Eu tinha, acho que uns 15 anos, quando eu trabalhei, e ele me mostrou esse exercício, né? E eu achei aquilo muito lindo. E depois de anos, quando eu cresci um pouquinho, eu fui lá, tornei e procurei esse cara. Até então, ele não tinha se exibido, vamos dizer assim, me desrespeitado. Mas depois eu fui lá, deveria ter já, sei lá, uns 25 anos, não sei. E fui lá e, por coincidência, ele tava lá, falei, poxa, que legal, você me atendeu uma vez, não sei o que, poxa, eu gostei tanto da tua consulta. E eu acho que por eu ter elogiado o cara, ele se sentiu assim, sei lá, ou sei lá se ele já era um pedófilo na época lá e achou que eu tinha gostado na época, sei lá o que, mas não, eu tava inocente na situação. Eu fui lá e comecei a abrir novamente, daí que eu paguei a consulta, tá? Né, pro cara lá, o que tá acontecendo comigo. O que acontece? Ele fez o mesmo exercício comigo. Só que dessa vez, ele me abraçou e ele se encostou em mim. E como se não bastasse, eu não entendi direito aquela situação, eu fiquei perdida por causa que eu tinha acabado de abrir um livro da minha vida ali, falar um monte de coisa que eu realmente não tava bem. Né? Como eu falei pra vocês, eu já tive histórico de suicídio e tudo. Então, sabe, eu não esperava mesmo aquilo, fiquei boba, sem reação, e quando eu vi ele tava por trás de mim, ele falava assim, agora mexa a tua cintura, né, e eu fiz aquele movimento, não, você é muito travado do lado esquerdo, você precisa, tipo, rebolar, entendeu, né, você precisa mexer a tua cintura do outro lado, e fui fazendo aquilo, quando eu vi ele tava se arrastando por trás de mim, então assim, eu fiquei tão chocada com aquilo que eu peguei, eu disfarcei, eu peguei minhas coisas e eu me sumi dali, né? E eu não tive nem capacidade, não sei se era vergonha ou a gente tenta se enganar, entendeu? Você fica pensando assim, meu Deus, mas será que foi isso mesmo? Meu Deus, mas que tal que eu vou numa delegacia e de repente não foi bem aquilo? Ou, meu Deus, eu não gravei, né? E se ele falar que eu tô louca, ou se é isso, ou se aquilo, usar os meus problemas contra mim, porque eu tinha aberto o livro, como eu falei, entendeu? Ou até inventar coisas, sei lá, porque daí o cara iria se proteger, né? Tentar se proteger de alguma forma, sei lá, se desculpar, ou sei lá o que ia fazer, né? Enfim, nunca entreguei, né? E eu acho isso um pecado, porque tanto um pecado pra mim, quanto um pecado que eu me sinto culpada. Porque esses tempos atrás mesmo eu vi uma moça, não sei se era o mesmo, sinceramente eu nem procurei saber se era o mesmo, não, né? Que disse que também tinha sido assim, de certa forma, abusada, né? Por uma pessoa que tinha atendido ela, se não me engano era um psicólogo também, na região de Curitiba, né? E o que acontece? Simplesmente ninguém acreditava na menina. Eu não sei quem é ela, não sei, não conheço, não tenho ideia nem nada, mas o cara se fez que, nossa, meu Deus, nossa, imagina, porque não sei o que tal que era mesmo, né? Vai saber. Então, Deus o livre. Então, eu pra mandar meus filhos numa pessoa assim, olha, sabe por quê? Por causa que isso fez com que os maus profissionais, né? No caso, o mau profissional criou um trauma na minha cabeça. Hoje eu não faço, hoje eu não vou mais numa consulta, hoje eu não levo minhas filhas, mas nunca que eu deixo a minha filha ou um dos meus filhos entrar sozinho no consultório. Nunca! Não interessa com quem, não interessa. Ah, mas é só até 7 anos, é só até 12 anos. Ah, é dentista, não tem nada a ver, o dentista, eu não entro a mãe junto. Não, comigo não tem essa. Ou eu entro ou não faz. Entendeu? Que mais? Existe lei pra isso, inclusive. Não é assim, não, aqui só entra a criança. Não, isso aí não existe. É menor de idade, então a gente tem que estar em cima cuidando sim, né? Outra, que mais? Então, assim, pelo fato de cobrar, e às vezes muito caro, a gente não faz, né? E aí acaba não se automedicando, mas assim, tendo um autocuidado que às vezes não é o mais ideal, não é? Mas enfim, é o que a gente tem, né? Então, é isso que eu faço, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês aqui, não nesse vídeo, como eu falei, mas nos próximos já agora em seguida, o que eu faço dia por dia, tá bom? Por enquanto, é isso aí. Tem outras coisas que eu gosto também, mas... Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Mas eu acho que os principais são esses mesmo, assim. Aí tem o devocional que eu faço, que eu gosto muito. Igreja, eu gosto de frequentar. Eu gosto de igrejas evangélicas, mas não gosto de igreja que começa a falar de política. Eu entendo até que deve existir uma participação da sociedade, né, no meio político e tudo. Mas a igreja,
lá na hora de falar a palavra de Deus, ela tem que falar a palavra de Deus. Ela não tem que levar lá um político lá na frente e falar, olha, esse político tá aqui, nananã e tal, porque acaba incentivando e tendo, às vezes, muitas vezes, né, uma parceria por trás disso tudo, e aí os fiéis vão lá e, vou votar naquele cara, né, porque, claro, é da minha igreja, então isso eu já não gosto, né, aquela coisa, eu acho que uma coisa é você falar de Deus aqui, né? Você colocar palavras que Deus fala, e aí cada um tem a sua religião. E outra coisa é você começar a falar de política e de partidos políticos dentro da igreja. Isso eu não gosto, tenho nojo disso. E não significa que eu não participe, que eu não entenda, né? Simplesmente eu acho que são coisas diferentes. Aquele momento é o momento de falar de Deus e não do político tal, do vereador tal, né? E que mais? Não interessa se ele fez boa ação ou se ele gerou uma lei lá que beneficiou, sei lá, não interessa, né? É igual você fazer, que eu falei, não tem que ir lá e falar, né? Se você tá fazendo uma coisa boa, você tem que ir lá fazer, você tem que simplesmente ser bom, você tem que fazer a coisa boa, né? Não precisa colocar teu nome embaixo, não precisa assinar, não precisa tirar foto e postar em tudo que é lugar, tá? Então é desse jeito aí. Mas é aquilo, né? Bom, a princípio é isso então, tá? Já vou gravar os outros vídeos, já vou gravar tudo hoje e já para deixar essa playlist mais certinha, tá bom? E se você gostou, curta e compartilhe. Se você não quiser compartilhar, ou então se você quiser se inscrever, você vai ser bem-vindo. E se você não concorda com alguma coisa, coloque que não concorda, mas coloque com argumentos, coloque com palavras de sabedoria. Não adianta querer colocar aí, xingar ou sei lá o que, entendeu? Gente, isso aí é coisa pra fraco, sabe? Coisa pra fraco. Não tem argumento. Pra mim, a pessoa que xinga, a pessoa que fala mal ou que simplesmente coloca o tal dos haters, né? Eu não tenho nem direito quase... Eu não tenho quase nem inscritos, já tô falando de haters, mas enfim, pessoas que odeiam. Nossa, odiei o que você falou, né? Tenha argumentos, sabe? Seja uma pessoa sensata, não seja uma pessoa que simplesmente chega lá e xinga, não sei o que. Pra mim, isso é uma pessoa fraca que não tem argumentos. Chega lá e coloca um argumento, mas um argumento que convença, um argumento inteligente, não simplesmente vago, né? Tá bom? Então é isso aí. Gosto muito de vocês, gosto muito de você que tá aí do outro lado. E seja bem-vindo novamente aí a essa história doida, a essa pessoa aqui louca que fala o que são as minhas verdades, o que eu acho que está correto e que não significa que eu sempre seja assim e que eu não esteja buscando a minha melhoria, né? A cada dia, a cada tempo, né? Então, tá bom? Então é isso aí, fiquem com Deus e um beijo pra vocês. Tchau! Gente, eu tava editando esse vídeo e de repente fiquei pensando em algumas coisas. Inclusive, tava olhando ali no Facebook, tava olhando ali em algumas outras redes sociais ali, algumas postagens, né? E no Facebook tem bastante grupo, né? O pessoal fica questionando lá, colocando ali um tema, parece que só pra fazer ferver o negócio ali, né? E coloca lá um tema que, de certa forma, é polêmica. E aí o pessoal fica brigando dentro dos grupos. Eu, sinceramente, alguns eu participo, mas, meu Deus, tem coisa assim que você se sente assim, regredindo mentalmente, sabe? Parece que o QI cai, só de ler algumas coisas que a gente vê ali. Tanto postagem quanto respostas, algumas, né? Algumas não, outras sim e tal. Mas olha, assim, as coisas que forçam a cabeça da gente. Eu vou falar uma coisa só. Já que eu tava falando aqui nesse vídeo sobre algumas coisas que, ao meu ver, eu acho que não quer dizer que eu acho errado, mas eu acho assim que é desnecessário, sabe? Você pode ficar pelado se você quiser, claro, teu direito, teu corpo, e você pode mostrar para quem você quiser, mas num lugar específico para aquela pessoa específica que você quer. Não tem que, por exemplo, sair pelada na rua, obrigando quem não quer te ver em te ver, entendeu? E porque às vezes a mulher acha que tudo que é homem gosta de ver ela daquele jeito, não é? Ou então todo homem acha que se ele andar daquele jeito lá, a mulher vai gostar dele, e também não é, né? Então é desse jeito aí. Bom, pessoas que eu vejo, olha, eu conheço pessoa que
que trabalha até em boate, que trabalha até em casas de prostituição, porque sim, isso existe, tá? E aí, o que acontece? E não agem desta forma, às vezes fora, sabe, do lugar onde ela foi lá pra trabalhar. Ela não usa, às vezes, a mesma roupa na rua, entendeu? Já pra, né, se limitar ali, ter se delimitar com o respeito, né? Então, e muitas que às vezes estão lá, por exemplo, atrás de um balcão lá, às vezes realmente, até usando roupa de santinha, né? E aí são lá pior do que aquelas que estão trabalhando lá na zona, lá, entendeu? Então, eu digo pra você assim, eu não tô defendendo um modo de ser, eu não tô impondo ou querendo combater ou tendo, sei lá, sabe, fazendo parte de um grupo que diz certos pensamentos, não é isso. Por exemplo, eu vi uma postagem de uma mulher, eu não sei de onde que nem sei, tá? Tem tanta coisa ali e nas minhas redes sociais que inclusive eu tenho que fazer uma limpeza, mas enfim. E eu vi ela lá, por exemplo, dando de mamar sentada no chão no meio do mercado. Eu vou ser bem sincera pra vocês, o que eu acho, né? Se fosse eu, por exemplo, com o meu bebê, né? Que eu não tivesse ali o bebê acordou e de repente quer mamar, tá chorando, sei lá o quê. Primeiro eu tenho que saber o que é, porque eu com meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu não tive um, eu tive 3 filhos, eu tenho 3 filhos, né? Que nasceram com pouca diferença de idade. Minha filha nasceu e depois de 1 ano e 3 meses nasceram meus 2 meninos que são gêmeos. Então eu andava praticamente com os 3. Que às vezes acontecia, por exemplo, deles quererem alguma coisa e não necessariamente eles sapateavam no chão. Nunca, aliás, fizeram isso. Eu quero, sabe? Então nunca fizeram isso. Outra, por exemplo, eu me organizava o horário deles mamarem. Fui criando hábitos com eles, por exemplo. Eu não saía com eles sem antes de sair ter dado um mamazinho pra eles, ou de repente até fazer uma mamadeirinha, por que não? Né? E colocar na bolsa ali pra alguma urgência, sei lá. Então esses hábitos eu já sabia mais ou menos. Bom, então agora eles aguentam, né, mamar mais ou menos até tal horário, por exemplo, né? Esse mamazinho vai sustentar até tal hora, mais ou menos. Então beleza, já ia conhecendo como é que eles iam, né? Como é que era? Procurava fazer mais ou menos no mesmo tempo. Então isso eu fui organizando a mim e a eles também, estabelecendo uma rotina de forma que, por exemplo, eu estava dentro do mercado com os 3 e eu sabia que durante aquele período eles iam estar calminhos, né, que eles não iam estar com fome, até porque eu acho irresponsabilidade de uma mãe, por exemplo, sair na rua sabendo que o seu filhinho não comeu, ou então que não mamou, embora seja no peito, mesmo que seja no peito, não mamou, por exemplo, e eu tenho que ir, mas beleza, tá, vamos dizer que seja, vamos considerar, né, que foi uma emergência ela ter que sair com o bebê e ir pro supermercado, tá, ou pra outro lugar. Vamos dizer que ela tivesse que dar uma mamar ali pra criança. Não custa nada, gente do céu, ir ali, pegar, ir numa administração ali, olha, escuta, eu preciso dar de mamar, será que tem um lugarzinho onde eu possa sentar? Existem outras mulheres, não são assim todas as mulheres que dizem, meu Deus, não tem banco, aqui não pode sentar, aqui não pode ser, aqui não sei o que, entendeu? Pega uma cadeirinha, senta ali, até porque você vai procurar um lugar que não ofereça risco, que não ofereça, sabe, que a criança possa ficar ali tranquila e calminha, que passe uma segurança. Então daí a criança vai lá e mama, daí beleza, depois você continua fazendo suas compras e tranquilo. Não tem necessidade, por exemplo, se você da pessoa largar o carrinho no meio do supermercado com a compra pela metade, sentar no chão, coitadinha, e pegar o nenê e dar mamar e tal, sabe? Não tem necessidade disso, não, credo, sabe? Então assim, por que eu tô fazendo isso? Bom, já falo, só tem mais um exemplo. Por exemplo, tem o carinha lá que quebrou todo o mercado, ele e uma turma lá, por causa que eles faziam parte lá de um time, e aí ele diz assim que ele tava torcendo, não sei se o time perdeu ou ganhou, sei lá, e aí ele foi lá e quebrou tudo o supermercado, pegaram bolacha, pegaram vinho, pegaram sei lá mais o que, e tá, né? Sei lá se pegaram, quem pegou, não pegou, também não interessa. E daí depois passa o vídeo da mãe pedindo pelo amor de Deus que o menino é menor e que daí não dê sequência naquilo, que excluam o vídeo e tudo mais.
né? Então você vê, daí criticam a mãe, metem o pau no cara, no piá, outros colocam a vítima da sociedade, vítima do quê? Da falta de educação no país, culpa dos políticos, culpas de sei lá quem, do demônio, culpa do inferno a quatro, pra não falar outra coisa, sabe? Aí, tá bom, né? E ontem ainda eu tava escutando histórias de estilos musicais, história do rap, história de vários, né? E me chamou muita atenção por causa que, por exemplo, muitas delas combinam pela... Como que eu explico assim, de uma forma resumida? Pelo combate à opressão, né? Então, não necessariamente o racismo, não necessariamente o machismo. Eu não sou machista e eu não sou feminista. Eu acho que extremos não são bons, né? Tudo tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter aquele pensamento, por que o outro pensa assim, né? Então eu vou respeitá-lo, né? Não é porque a gente vem de uma história triste desde, né, o início da civilização, onde o homem impunha mais seu poder, através da força, né? E eu sei que muitas mulheres tiveram muitas histórias tristes, mas não foram só mulheres que tiveram histórias tristes, foram homens. Mas tudo bem, daí vocês vão dizer assim, mas a grande maioria eram mulheres, né? Sofrendo machismo, sofrendo coisas, ou seja, num resumo geral, a opressão, né? Então a opressão tanto da sociedade e várias outras, né? Por exemplo, a mulher não pode trabalhar, ou então mulher tem que limpar a casa, sabe? Eu não tô falando que tem que ser assim, que eu concordo com o que era antigamente, ou então que eu concordo com muitas coisas. Eu não acho legal eu estar dentro de um ônibus, por exemplo, mesmo que eu esteja sozinha, e de repente entrar aquela galera dentro do ônibus fazendo aquela bagunça, aquela música e balançando o ônibus e até quebrando coisa, sabe? Isso quando não estão ainda, às vezes, até batendo nas pessoas ou até assaltando, né? Porque ali daí tem de tudo. Aqui, ó, os ruins, eles se misturam tudo e estão tudo ali fazendo coisa que não deve, né? E imagina, né? Olha o nervoso que a gente passa, que você, às vezes só tem uma passagem, não pode descer, porque senão você vai ter que pagar a passagem de novo, né? E aí aqueles infernos estão lá dentro, tudo destruindo as coisas. Ou então você vai num lugar, você não pode frequentar uma pracinha porque tá ali, tá a maior nojeira, daqueles um se amassando com o outro, você quer levar o teu filho pra brincar e tá aquilo lá, parece pior que um puteiro, entendeu? Então, gente, eu não tô falando assim pra criticar uma pessoa específica, pra criticar o não sei o quê. Eu só resolvi fazer esse finalzinho desse vídeo aqui pra dizer que opressão não se combate com opressão. Machismo, por exemplo, ao meu ver, não se combate com feminismo, entende? São extremos, né? E a partir do momento que é extremo, é a mesma coisa que, por exemplo, você revidar um tapa com outro tapa, entendeu? Eu não vou dizer que eu não revidaria, não, assim, desta forma, nesse sentido, né? Porque, como eu falei, a gente tá em constante aprimoramento e desenvolvimento intelectual e tudo, né? A gente tá aprendendo a cada dia. Mas eu tô dizendo assim, que não se combate, por exemplo, tudo bem, a mulher tem que dar de mamar, não sei o quê, mas isso é uma responsabilidade dela para com o filho dela, que ela quis colocar no mundo, tá? Aí ela quer dar de mamar. Precisa ter respeito à sociedade? É claro que sim. Mas se ela buscar os meios certos, as palavras certas, sem querer se expor, sem querer esperar que alguém tire foto, agora eu vou pro Facebook, agora eu vou pra mídia, agora eu vou não sei o que, pro inferno, entendeu? E ainda fazer uso do seu filho pra isso, sabe? Pelo contrário, eu acho que em vez de ser aplaudida, ainda tinha que ser processada, falar lá pra ela o seguinte, você tá usando teu filho pra quê? Pra aparecer em mídia social? Entendeu? Não se deve fazer uso da imagem de menor para isso, mesmo que seja o próprio filho, né? Então não é assim que funcionam as coisas, né? Ao meu ver, né? Eu acho que, por exemplo, que nem estão criticando lá os carinha lá, a firma lá que colocou, parece que deu o relógio lá para uma criança, que a criança trabalhava como engraxata e queria comprar um relógio, parece que pro Dia dos Pais, e foi lá, o cara pegou e deu o relógio, olha, parabéns, você é esforçado, não quero teu dinheiro, tá? Pode levar pro teu pai. O cara tá sendo processado,
né? O outro lá, eu não lembro o nome dele, foi lá e elogiou a menina porque tava vendendo bolinho, parece que num terminal, alguma coisa assim, né? Tá lá, né? E daí o que acontece? Ainda é capaz de ser processado por Ministério Público, seja o que for, né? Por quê? Porque, nossa, tá incentivando o trabalho infantil. Mas então o que é o certo? O certo é o quê? Daí todo mundo critica. Todo mundo quer criticar. Critica a mãe que deixou a sua criança trabalhar, ou a criança que tá ali porque ela quer. Eu, por exemplo, eu era uma criança que meu pai e minha mãe não me deixavam trabalhar. Pois eu fugia ali, fugia no bom sentido, né? Pegava, dava um jeitinho, ia numa panificadora e agora, fulano, deixa eu vender isso pra você, deixa eu vender. Claro que na minha época era diferente, né? Porque eu tô com 36 anos, então eu deveria ter o quê? Uns 9 anos quando eu fazia isso, né? E pra quê? Porque eu queria ajudar em casa, mesmo que não me faltasse nada. Eu queria ajudar em casa, eu queria ser mais útil. Isso fazia parte da minha personalidade, né? Como de muitos tem lá. Daí vão criticar lá, vão criticar a mãe dele lá, a mãe do Piá. Ah, porque isso é a mãe que não cria direito. Ah, porque o Piá quebrou tudo o mercado. Por causa que, né? Foi má criação. Mas o que é então certo? Pegar e deixar o quê? Ah, deixa o seu filho lá, ele não vai trabalhar, ele só pode estudar, né? Só estudar. Só que acontece que olha o lixo de salário que a gente tem, olha o ridículo que acontece, que você ganha lá, por exemplo, muitos lá, por exemplo, 1.000 e pouquinho de salário, que vai lá no mercado, não dá pra nem fazer as compras do mês, quem dirá pagar um aluguel, quem dirá comprar roupa, quem dirá fazer as coisas pros teus filhos, aí não, né? E como é que você vai pagar curso de inglês? Como é que você vai pagar a natação? Como é que você vai comprar tênis? Isso eu tô falando mesmo, que seja nessas lojinhas de 10 reais, aí lojinha de 99, entendeu? Vai ver se tem tênis ali, ou uma coisa que dure, né? Tá, tudo bem. O que mais? Não dá? Não paga as contas. Aí o carinha quer ajudar em casa? Não pode, porque é menor não pode trabalhar, né? Tá, tudo bem, ótimo e lindo esse pensamento menor, você tem que se dedicar para estudos. Você acha que eu não sei que eu sou penalizada hoje, por exemplo? Ai, meu Deus, meu braço tá cansando, peraí. Que eu não sei que eu sou penalizada hoje, por exemplo, eu tô falando eu, tá? Porque, por exemplo, se eu for lá, eu quero estudar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Olha só, eu tenho que ter uma condição, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que provar que eu tenho conhecimento, eu tenho que provar que eu tenho condições de ir, que eu tenho, sabe? Mas como que a gente consegue isso? Né? Você consegue isso trabalhando, você consegue isso batalhando, você consegue isso procurando até mesmo cursos gratuitos que não sejam perca de tempo. Porque sim, muitos cursos gratuitos são sim perda de tempo. Você vai ver, tem maus profissionais, é mal administrado, né? Cursos baratos, por exemplo, muitos deles, não estou generalizando, mas muitos deles são o quê? Você vai lá, paga o cursinho lá baratinho, vai lá e eles não têm compromisso com você, falta professor, chega atrasado, é 1 hora de curso, você aproveita, sei lá, o normal, a pessoa chegando no normal, no horário, né? Os primeiros 10 minutos fica disperso, os últimos 10 minutos fica disperso. Eu sei porque eu já dei aula de informática, já dei aula de cursinhos de administração. Então, assim, isso para mais de 30 alunos, e mesmo quando era uma aula VIP, uma aula para um aluno só, chegava lá e, por exemplo, os primeiros e os últimos 10 minutos, né, ou seja, já 20 minutos de 1 hora já são perdidos, a pessoa só sobrou 40 minutos. 40 minutos, tem um intervalinho é 5 minutos, 5 minutos que nunca é 5 minutos, já passou para 10, às vezes até para 15. Que mais? Agora eu vou te dar um exercício pra fazer. Naquele exercício vai mais meia hora pra pessoa fazer ali sozinha. Então, assim, muita engambelação, muita coisa assim errada. Aí você vai querer me dizer assim, a mãe do Piá tá errada. Tá, a mãe do Piá tá errada. Também não tô falando que ela tá certa. Mas assim, tá, vai lá, mete o pau, critica. Vai lá, fala pro outra lá que por exemplo, eu deixava meus filhos dentro de casa. Vamos estudar, vamos fazer junto, vamos não sei o quê. Tinha uma reunião da escola, eu ia, né, vou até hoje. E não tô querendo me achar certinha não pra alguém falando, mas você ia. Não, nada a ver disso. Aí, o que mais? Ou então, tinha alguma coisa que acontecia na escola, eu já ia lá pra ver o que estava acontecendo. Mãe, você é super protetora, mãe, não pode ser assim, entendeu? Então, assim, padrão não se combate com padrão. É o meu pensamento. Padrão não se combate com padrão, tá? Esse combate, ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser... E também não sou mais certa e não tem solução pra tudo também, não.
tá? Mas ele tem que ter o consenso de pessoas que, vamos analisar essa situação, então tá bom, né? Porque se for assistir o meu vídeo agora, vão me meter o pau, metade vão concordar, metade vão me meter o pau, e eu não tô nem aí, que nem eu falei, venha com um argumento inteligente que eu até posso mudar de ideia. Agora, do contrário, se vier falar alguma coisa, ou até colocar aí que não concorda, ou até me xingar, pra mim aquilo ali nada é a mesma coisa, porque é vago, não tem argumento pra mim e nada é a mesma coisa. É isso que eu tô falando. Então, vamos procurar pensar, sabe? Eu acho que a coisa mais certa é aquele negócio, vamos mudar primeiro para depois mudar os outros, né? Eu não tô afim de mudar ninguém. Eu só tô falando o que eu acho e que, portanto, não sou só eu que acho. Eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas que acham, sabe? Parar de ficar só criticando as pessoas, porque uma crítica não se combate com outra crítica, entende? Tem que ter, assim, aquele bom senso, tem que ter aquela vamos parar e vamos analisar. Seria necessário realmente isso? Será que a mãe realmente tem culpa? Ou será que ela não tem culpa? Né? O que seria a solução disso? Quem dera a gente pudesse mudar o país, mudar o planeta, mudar todas as pessoas, deixar todo mundo ficar perfeito, né? E quem dera isso fosse legal também, né? Então, assim, era isso só que eu queria dizer, né? Opressão não se combate com opressão, né? Até nas próprias músicas, né? Ou nas formas de falar, como diz, né? Chegar lá e, por exemplo, tem uns lá que levam já aquele lado, por exemplo, vou combater a opressão, vou xingar, vou quebrar tudo, vou arrebentar tudo e não sei o que, é assim que vai resolver, né? O outro, eu vou chegar, vou conversar, vou passar a mãozinha na cabeça também. Não, entenderam? Então tem que ter aquela parte que vamos falar sério, vamos falar firme, vamos falar firme. É assim que eu faço. Não tem necessidade de espancar e também não tem necessidade de passar a mãozinha na cabeça, não. Vamos conversar sério porque vamos mostrar a realidade. Para os meus filhos, eu mostro a realidade para eles desde pequenininho, desde que eles se entenderam por gente. Chegar lá e falar assim, olha, não pode, esse daqui não é teu, vamos deixar aqui, esse aqui é de fulano, não pode mexer. Mas eu quero, não tem essa, entendeu? Então, assim, não é eu quero. Por quê? Porque de repente tá sendo dado corda demais, de repente, meu Deus, mas tem que mamar em tal horário, não sei o quê, né? Mas calma, de repente é você que tá sendo vamos dizer assim, a irresponsável de não dar atenção para os horários de mamada, porque criancinha tem isso, né? Então, é aí que tá bom? É isso aí, agora acabei, tá? Beijo, tchau.